Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é a VUNESP em provas de informática para concursos e a experiência específica, claro, no TJ, né? Eu, particularmente, não gosto muito de analisar uma banca apenas por um concurso. Por quê? Quando você analisa uma banca por um concurso, você pode ter uma visão um pouco distorcida, porque pode ter ocorrido alguma coincidência. Vejam, às vezes nós temos duas, aliás, em bom número de vezes, nós tivemos duas provas do TJ no mesmo ano. E no meio, outras que a VUNESP fez. Então, de repente, caiu isso aqui lá na primeira prova do TJ em 2023, por exemplo. Depois veio outra, a VUNESP não repetiu aquela questão. E daí repete, mas aí já é a próxima prova do TJ. Aí se analisa estatisticamente e fala, nossa, isso aqui cai a toda hora na prova do TJ, né? Eu gosto de analisar um pouco mais amplamente. Outra coisa, chegou um momento em que foi preciso renovar o cálculo estatístico do que cai com mais ou menos frequência, porque lá no passado, informática, a prova do TJ era muito diferente no formato. Então você tinha um grupo de matérias valendo 10 pontos, outro valendo 10 pontos, aí tinha lá o famoso trio da morte, né, com informática, atualidades e tal, que eram 12 questões só valendo 10 pontos. Informática contribuía com 4 questões. Poxa, uma questão que caia sobre função soma, e eu digo para você, 25% das provas é formada por funções de cálculo, ou mais especificamente pela função soma. Também é um pouco complexo. Então a nossa análise é um pouco mais ampla. Foco no TJ, é claro, mas pensando na VUNESP, principalmente de 2017 para cá, já faz tempo, quando os examinadores da banca mudam, né? Ou alguns e depois outros, enfim, e o próprio estilo da prova. Tá legal? Além do que, meus amigos, outras coisas alteraram-se ao longo do tempo. Um programa como o Microsoft Teams, por exemplo, não era matéria costumeira, até que vem a pandemia, o teletrabalho assume por necessidade o estilo profissional de comunicação de um colaborador, não tinha como ir à empresa, restrições, tal, não sei o quê, todo mundo trabalhando de casa, leva ao trabalho híbrido, que aliás o TJ inclusive aplica, né? Muitos funcionários do TJ trabalham, tem funcionário do TJ que trabalha assim, uma semana em casa, uma semana no TJ, outros tantos dias da semana em casa, isso vai variar um pouco, mas enfim. E aí o Teams começa a ganhar corpo, começa a ganhar importância. Então vamos fazer uma análise de conteúdo e de formato. Eu gosto muito de falar de formato. Quer saber? Eu vou começar pelo formato, professor. Você vai começar pelo que mais gosta. A informação tem que ser passada de qualquer forma. Questões, primeiro, com muitas imagens, né? VUNESP gosta, por exemplo, um antes e um depois. Um arquivo do Word antes e como é que esse arquivo do Word ficou depois da aplicação de um certo recurso. Assinale a alternativa que apresenta o nome do recurso. Então, por isso que eu falo sempre que o processo de estudar informática, principalmente para a VUNESP, e não, claro, professor, faltam 2 semanas para a prova, só estou revisando, mas falando na preparação de médio a longo prazo, abrir os aplicativos, principalmente aqueles que você não costuma usar no dia a dia. Mas mesmo os do dia a dia, muitas vezes eu uso sem prestar atenção, é tão automático, né? Depois na prova eu digo, caramba, mas eu faço isso, como é que é? Né? Ah, fica em tal lugar, mas eu bloqueio ali a visão. Então, muito importante mesmo utilizar os aplicativos. Agora, outro formato, e esse a VUNESP é campeã, sequência de procedimentos. Um usuário abriu um arquivo em branco no Word e executou a seguinte sequência de procedimentos. Item 1, fez tal coisa. Item 2, mudou o alinhamento. O terceiro, aplicou Enter. 4, digitou a palavra tal. Vocês sabem bem, você estuda um pouquinho por questões VUNESP, você sabe que isso, por exemplo, no Word acontece a toda hora. E estrutura de questão, VUNESP ama essa estrutura, né? Então, ela pergunta, e o que acontece no final? Outra estrutura, principalmente para as questões de Excel, baseadas em uma imagem que representa uma planilha que está em edição. Onde estão as informações? E uma coisa que eu sempre lembro nas aulas do Excel,
Às vezes a imagem que a prova nos apresenta tem de 16 células, células das colunas A, B, C e D nas linhas 1, 2, 3 e 4. Então está preenchido desde o A1 até o D4. Mas o cálculo não é para usar tudo aquilo, é para usar um trecho específico. Então o uso de imagem associado a um extrato. Tá? Então, muito uso de imagem, muita sequência de procedimentos. E às vezes as imagens estarão no enunciado, às vezes nas alternativas. O usuário fez isso, fez isso, fez isso. Assinale a alternativa que mostra a imagem resultante desse processo. Então junta tudo. Então esses modelos são muito importantes. Agora, tem uma coisa que eu não gosto muito de falar, que é o percentual. Claro que eu tenho essas estatísticas, mas eu vou deixar bem claro por quê. Que é o percentual de participação. Quantos por cento da prova é Windows, professor? Quantos por cento da prova vem no capítulo Internet? Depende. Você considera o Teams parte integrante do capítulo Internet? Você considera o correio eletrônico parte integrante do capítulo Internet? Então nós temos aí algumas avaliações para fazer. Então vamos estruturar por tema. Sistema operacional Windows. O campeão é sem dúvida o explorador de arquivos, né? Cliquei no arquivo, arrastei para outro lugar. O que aconteceu? Copiou, moveu, né? Renomear, história de pastas e subpastas. Aliás, né? Pastas, subpastas e subpastas. Professor, mas eu não entendo o que é subpasta. Como assim? Tá lá explicadinho na aula, inclusive eu falo por que isso aí é uma pegadinha que as bancas às vezes utilizam. O VUNESP não é, né? Não é estranha a este formato, tá legal? Então, explorador de arquivos, os acessórios do Windows e a área de trabalho. Ah, como é que eu faço para criar um novo atalho? Clica com o botão direito, por exemplo, né, na área de trabalho, numa área vazia, num local vazio da área de trabalho, aponta para novo e em seguida a opção atalho, cria-se o atalho, né, a barra de tarefas. Esses são os itens campeões, estatisticamente falando, é claro, do Windows. Lá no final eu vou falar um pouquinho sobre estatística, tá? Word, por incrível que pareça, porque para muita gente só deve cair questão difícil, uma das coisas que cai muito no Word é negrito, itálico e sublinhado. Principalmente naquelas questões que dizem assim, o usuário fez isso, fez aquilo. Então, começa um texto já em negrito, já em itálico. Aí o cara diz, selecionou a palavra tal, clicou negrito. Aí eu tenho que lembrar, quando não tem, aplica, mas quando já tem, remove. Aí depois fez isso, deu backspace, virou de ponta cabeça, e aí ele junta os estilos de formatação com as sequências de procedimentos. VUNESP gosta também, no caso do Word, de questões sobre tabelas, né? Preenchimento, uso da tecla Tab para deslocamento pelas células, né? A formatação destas células na tabela. Esse é outro assunto que a VUNESP gosta muito. Então, formatação de fonte, formatação de parágrafo, tabelas e a questão da área de transferência. Recortar, copiar, colar e o uso do pincel de formatação. No Word, esses são os campeões. Professor, mas eu já vi questão que fala sobre isso ou sobre aquilo. Estou falando dos campeões, não estou falando tudo que já caiu. Porque senão, é simples, sabe o que já caiu? Tudo, né? Excel. Bom, aí não tem jeito. Eu costumo brincar, meus amigos, que o item mais perguntado pela VUNESP de Excel em provas são as funções de cálculo. E que o segundo também funções de cálculo, e que só na terceira posição entram as funções de cálculo. As funções de cálculo são tão intensamente perguntadas nas provas da VUNESP que o segundo lugar, estatisticamente falando, fica muito longe. Função soma, função média, máximo, mínimo, maior, menor e C, a função condicional. Este bloco de 7, claro que não responde por todas as questões da banca, mas tem muita participação, tá legal? Agora, além da questão, evidentemente, das funções, bastante atenção para o grupo alinhamento da guia página inicial. Orientação, né? Mesclar, o comando mesclar é bastante apresentado também. Então, o grupo alinhamento, né, pensando em comandos, tem forte impacto. Tá legal? Gente, a parte de internet é gigantesca.
mas ferramenta de busca, navegação anônima nos navegadores, já cansou, né? Já fez muita questão no VUNESP? Já, professor. Então você já cansou de ver questão sobre isso, sobre janela anônima, sobre ferramenta de busca. E, né, para citar um terceiro item nesse capítulo gigantesco, a estrutura de endereçamento, protocolo, HTTP, né, seja lá o que for, .com.br, o nome de domínio, né? .com é comércio, o gov é governamental, aquela história toda, né? Da organização dos elementos. E o caminho, né? Seja lá o que for, .com.br / e aí os elementos que nós acessamos naquele site perfazendo o chamado caminho. Correio eletrônico, aí é fácil. Anexos, responder a todos e encaminhar, e o campeão, cópia oculta, né? Então quem está na cópia oculta verá os demais, não será visto. E assim vai. Microsoft Teams. E é aí que eu quero chegar, onde eu digo, às vezes eu tenho uma preocupação. Porque se você pensar nas duas provas do TJ em 2023, primeira da capital, depois a da Grande São Paulo, correto? Muito bem. Prova da capital são 14 questões de informática, você sabe, né? Eram 16, hoje 14. 3 das 14 de Microsoft Teams. 3 das 14. Aí, na prova da Grande São Paulo, entre uma prova e outra, todo mundo disse assim, agora tem que estudar Teams a rodo, faz sentido, pandemia, no TJ os caras usam o Teams para tudo. E é verdade, usam mesmo, então vai chover questão de Microsoft Teams. Veja essa prova, 3 das 14. Vem a próxima, uma. E por isso que eu digo, é importante ter um direcionamento, claro que é, mas no final, com 14 questões, capítulo internet é gigantesco, o Word é enorme, Excel não fica atrás, Windows tem muita coisa, correio eletrônico não é gigantesco, mas complementa internet e Teams. Se você olhar os tópicos individualmente e somá-los, tem muita coisa para 14 questões. E sempre vai pintar uma novidade. Pô, caiu uma questão sobre tal coisa, não tinha caído ainda. Uma ou outra novidade vai aparecer. Fechando o Teams, eu falei dele, mas a organização, que eu chamo lá de empresa, né? Na aula eu digo, pensa na organização como empresa. Convidados podem fazer parte. As equipes Microsoft Teams são Microsoft Equipes, né? As equipes, cada equipe é criada com um objetivo específico e as equipes usam os canais para se comunicarem. Cada canal terá um objetivo qualquer, não é? As limitações, então, por exemplo, uma equipe em uma equipe pode-se criar 200 canais e mais 30 canais privados, não é? Essa numeração, esta quantificação é importante. E um dos mais recentes, que já caía e agora é um pouquinho mais específico, o OneDrive, né? O sistema de armazenamento em nuvem talvez não seja o pior de todos os temas, né? Faço jogada lá na nuvem, envio um link para você, compartilho, né? Na parte do Word, do Excel, a gente fala lá do histórico de versões, né? Que é uma parte importante, deve cair com mais frequência a partir de agora, mas não tem histórico. A ideia de você salvar um arquivo na nuvem, lá no OneDrive, não em qualquer lugar da nuvem, né? Através do pacote Microsoft, e então é feito o registro das várias versões, ou seja, um arquivo compartilhado, quando ele é modificado, eu tenho a versão anterior à modificação e a versão posterior à modificação. Isso na nuvem é uma coisa bastante interessante. Falando sobre trabalho compartilhado, isso se transforma em algo mais importante ainda, né? Então a ideia de que a nuvem é em princípio menos custosa, mais veloz, ela te deixa livre para fazer o que você quer, o que precisa, você não tem que ficar cuidando da área de TI na empresa, porque terceiriza, joga lá na nuvem, né? E o compartilhamento são itens importantes. Mas eu não gosto de deixar a impressão de que estes são os temas que você tem que estudar. Você tem que estudar tudo. Uma revisão de véspera no sentido amplo, né? Nos últimos dias, semanas, ela tem que focar nos itens que caem com mais frequência. Mas a preparação numa matéria gigantesca como informática é fundamental.
ir mal numa matéria com 14, lembre-se que individualmente é a segunda matéria com maior peso na prova, perdendo, não é uma competição, né? Atrás apenas de língua portuguesa com as suas 24 questões. Segundo lugar em importância individual, informática com 14. Então é muita questão para muito conteúdo. Não dá para ficar só, vou estudar só esse 70% que cai com mais frequência. Bom, é emergencial, professor, fiz a inscrição de última hora e esse primeiro TJ aí eu vou fazer o que der. Ok, mas numa preparação de longo prazo a gente tem que saber o que é mais comum, mas tem que abranger o máximo possível, tá legal? Um grande abraço, bons estudos a todos, meus amigos.